A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina está apurando a compra sem licitação de 200 respiradores pelo governo estadual por 33 milhões de reais. O estado de Santa Catarina, governado por Carlos Moisés do PSL, também não foge da lista de estados com irregularidades. Afinal, o fenômeno do vírus político está atuando em quase todo o território nacional, graças ao alarmismo das mídias que compactuam com as ciências obscuras. O senhor falou que havia uma previsão com relação à epidemia e que nesta previsão, em abril, nós teríamos 6 mil pessoas mortas, inclusive, nas suas palavras, que teriam pessoas mortas nas ruas e nas calçadas dos hospitais. O senhor sabe de onde veio essa previsão? Não sei. Isso foi falado para nós entre gerentes, entre diretores, não sei a fonte de onde foi extraída. O senhor não sabe, por exemplo, dar uma dica onde é que a gente poderia buscar esse dado que fez o governo fazer tanta atrapalhada? Não sei. O ex-secretário Elton viria numa convocação nossa aqui, né? 2 dias antes eu fui conversar com ele, ele me mostrou um parecer de uma universidade, aliás, de 3 universidades, que 2 dias depois de eu ter conversado com ele, nós teríamos em Joinville 856 pessoas mortas, e nós tínhamos uma. Teria que morrer muita gente de um dia em 48 horas, porque a gente tem que ir buscar esses tais estudiosos que fizeram e tocaram terror com esses pareceres e que colocaram não só os governos na berlinda, mas provocaram a subida do preço dos produtos, fomentando este canibalismo comercial. Então, relator, eu peço para que o governo possa ser requerido ao governo qual é o parecer, a teoria. Tomara que não seja igual o governador decidiu fechar as academias porque recebeu um vídeo fake dizendo que na academia o vírus, através do cabelo da mulher, pode chegar a 40 metros, a 80 km por hora, um negócio impressionante. Essa CPI investiga a compra dos respiradores, porém pode ser estendida e virar uma investigação mais completa de toda a Secretaria de Estado da Saúde. O corregedor-geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, num dos depoentes, teve muita dificuldade de saber diferenciar roubo de ilicitude. Nós identificamos a questão do roubo, nós identificamos. A questão da ilicitude, se verificou isso em 18 de abril. Identificou-se o quê, senhor, por favor? A ilicitude. Só para estar sendo feita a isso, ata. A ilicitude. Não, o senhor falou uma outra palavra anteriormente. Não. Eu gostaria que o senhor repetisse a palavra que o senhor acabou de falar. A ilicitude. O senhor falou roubo. Não, quem falou roubo foi o nobre... roubo, a ata conseguiu pegar? Foi o... então o vídeo também vai. O nobre deputado que disse... O nobre deputado que falou que eu não consegui pegar um roubo. Não, mas o senhor repetiu o roubo. Não, eu disse ilicitude. Eu não me lembro do Ivan, mas o senhor falou roubo. Ilicitude. Não, o senhor falou a palavra roubo. Eu estou reprisando, ilicitude. Que o ex-chefe da Casa Civil, o senhor Douglas Borba, o coagiu para a compra de EPI de quase 70 milhões de reais. Isso é grave. O que o governador recomendou ao senhor quando o senhor relatou esse fato grave? Mas eu não relatei esse fato ao governador. Não? Não. Na realidade, você tinha um processo mal fundamentado, mal estruturado, com vícios de origem, não é isso? Para compras de EPI. A justificativa foi o arquivamento do processo. Sim, mas o senhor não considerou importante para avisar o governador? O fato não era isolado? Porque se o processo não tinha materialidade, ele não tinha possibilidade de aquisição, por que eu iria avisar o governador de um fato que o processo já foi arquivado? Arquivado porque houve uma denúncia. O que dizia o relatório? Das inconsistências do processo. Perfeito. Isso. Inclusive a questão do pagamento antecipado. Que vocês descobriram um roubo? Não, que existia um ilícito. Mas o senhor falou aqui roubo? Um ilícito. Um ilícito? Um ilícito. Então vamos lá. A gravação do senhor agora aqui. Uhum. Nós identificamos a questão do roubo. Nós identificamos. O senhor concorda? Ilícito.
Não, roubo. O senhor fala de roubo. Corrigindo a fala, ilícito. Mas o senhor falou roubo. Eu corrigindo a fala, ilícito. Ferreira afirmou que a Controladoria Geral do Estado elaborou um relatório apontando as irregularidades do processo de compra. Porém, essas irregularidades pareciam ser ignoradas. Como o próprio governo se diz técnico, o Sindicato de Auditores do Estado pede publicamente a sua substituição porque o senhor, segundo o sindicato, é fruto de uma indicação política e os assuntos tratados na CGE necessitam de imparcialidade e independência. O senhor considera que possui capacidade e independência, imparcialidade para exercer o cargo de controlador-geral? Com todo respeito, deputado, eu fui convocado para responder a respeito das contratações da Veigamed. Então, eu vou me ater à convocação. O senhor, então, se nega a responder essa pergunta? Eu estou dizendo que eu estou respondendo ao questionamento que eu fui convocado. Bom, mas essa questão vai ser muito mais abrangente. Essa questão, ela não guarda correlação com a convocação. Bom, essa é a sua opinião, que não tem correlação. É óbvio que tem correlação. Então, você possa fazer a pergunta, então. O senhor considera que possui capacidade, imparcialidade e independência para exercer o cargo de Controlador-Geral do Estado? Sim. Aliás, no dia 7 de maio, o governador, numa fala com empresários, disse que ele sabia de tudo. Eu não sei lhe dizer, não fui eu que levei O para senhor ele. não conversa com o governador? Eu nem tenho o telefone dele. O senhor também não tem? Também não. O Controlador-Geral do Estado não tem um telefone do governador? O senhor sabia que ele ofereceu um número aqui? Quando há necessidade, eu faço o agendamento e eu converso com ele. Porque tem um documento aqui, nesse processo, que prova o que eu obtive dos empresários, que só não trouxeram os 200 e não trouxeram antes, porque eles não tinham fôlego financeiro e o Estado não quis pagar os 30% antecipado. Com uma justificativa aqui pela Lei 4320, que não podia pagar antecipado. Só que 3, 4 dias depois, daí podia pagar antecipado 33 milhões sem garantia de entrega. Porque a entrega era para ser para o dia 4, 5, até hoje nós não recebemos nada. E na sua função de proteger o governo, em nenhum momento o senhor teve notícias de que um negócio tão grande como, por exemplo, o hospital de campanha, que o senhor disse que o senhor participou lá, que foi chamado, o senhor não alertou o governador que ele não devesse assinar esse contrato do hospital de campanha? 17/3 a 31 de março, não teve a participação da CGE. Ninguém, em nenhum momento. Governo, nem o governador, nem o secretário, deputado Kennedy, julgou a CGE um órgão importante para participar de um processo desse. É um negócio lamentável. Doido. É um negócio de doido. É um negócio de quem não quer transparência mesmo. O senhor apareceu numa live junto com o secretário Tasca e a tal da secretária Nayara. Na Defesa Civil. Isso, na Defesa. Isso. O senhor lembra o que o senhor falou lá? Foram tantas coisas. Eu vou lembrar. Tá. O senhor falou, em outras palavras, mas que o senhor colocava a mão no fogo no processo, porque o processo estava totalmente correto. Não. Alô? Não. Certeza absoluta que não. Mas o fato é que, de corrupção, o senhor não falou absolutamente nada, o senhor só tentou defender os dois secretários, que era o secretário de administração e o secretário de saúde. E se fôssemos atrás da sua conversa, e o Ministério Público e a Polícia Civil, o Tribunal, não fosse atrás da verdade, a gente ia acreditar no senhor. Nós estávamos em desespero na primeira semana de março, em verdadeiro desespero. Palavras do seu chefe. Se me dissessem que tinha dentro de uma casa 100 ventiladores, mas que eu só podia ver depois, era possível que o agente
desse o dinheiro para ir olhar. Achava que essa controladoria e a outra Secretaria de Transparência, Governança e Transparência, era muito mais de agilidade de prevenção. E pelo que eu vejo aqui, o senhor só chega ainda, e pior ainda, o senhor chega quando o corpo está frio já. É muito complicado. Neste caso, eu acho que até em momento de putrefação já. Sim, deputado Sopelso, perdão. Desculpe te atrapalhar, os bombeiros foram chamados depois que a casa tinha queimado. Bem lembrado. Infelizmente é isso. Bem lembrado. Ferreira também afirmou que a secretaria possuía autonomia e tentou fugir da responsabilidade, porém foi desarmado. E ninguém alertou ninguém sobre isso. Quem é a pessoa que tem uma caneta tão forte de 33 milhões dentro do governo, sem o governador saber, que dá um dinheiro para uma empresa que não tem condição de dar garantia que vai entregar? Quem é que tem uma caneta tão grande? Que estrutura é essa de governo que permite um iluminado lá dentro, sem o governador saber, de mandar 33 milhões e sem saber se nós vamos receber alguma coisa em troca? O senhor podia responder isso para nós? É a autonomia da Secretaria da Saúde. É a autonomia. É a autonomia dele. Então o secretário não precisa pedir autorização para o governador, não precisa passar por grupo gestor, não precisa de nada disso. Nada disso. O Estado está bem, não é aquele Estado que eu participei, que as coisas eram controladas mesmo. Por isso que nós temos tantos processos com problemas, não é só esse. Como um órgão de conformidade legal, que tem por obrigação proteger o seu governador, que é o seu superior hierárquico, não discutiu isso e dizer: governador, o senhor não pode assinar esse negócio do hospital de campanha, o senhor não pode autorizar os caras comprar por 33 milhões de uma empresa dessa, sendo que a empresa aqui está se oferecendo para trazer pela metade do preço, menos da metade do preço. Será que ninguém alertou o governador? Porque ele sabia de tudo isso. O senhor é o responsável, e até onde começa a responsabilidade dos seus superiores em atos criminosos, como nós vemos aqui. Então, se nós formos olhar o ano de 2019, não é isso? Nos últimos 4 anos, foi um ano de 19 que o Estado teve resultado primário positivo. Resultado primário positivo. Isso significa dizer que nós trabalhamos com controle, gestão e governança. Me desculpa. Eu sou empresário, sou membro da Comissão de Finanças, analiso os balanços do Estado, e o Estado só teve resultado positivo porque nós saímos de uma recessão profunda do Brasil, e 2019 foi o recorde de arrecadação. O Estado teve mais de 2 bilhões de excesso de arrecadação. E teve menos de 100 milhões de economia. Tudo isso eu sei, o senhor não precisa me dizer. Então não pode fazer esse discurso aqui que fazem aí para a população e querendo enganar quem não sabe das coisas. Eu sei das coisas. O Estado não fez absolutamente nada para ter esse superávit. Foi a força do trabalhador catarinense que deu esse superávit, a economia catarinense que deu esse superávit para o Estado de Santa Catarina. E talvez ficou tão bochechudo que não controlou mais nada. Eu já cobri as denúncias de vários estados. Sei que alguns ainda querem uma cobertura de seu estado, mas são tantas denúncias que fica difícil. Mas tenha paciência, uma hora eu vou falar do seu estado. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal. Então curta, comente e compartilhe.